Arrisco dizer que todos nós temos o peregrino dentro de nós. Abrir o coração, criar espaço e tempo para viver essa condição que nos pertence é descobrir o real caminho para a vida que cada um de nós está desenhado para viver. Um peregrino para mim é um viajante, um curioso, que tem uma enorme motivação a sair do conforto onde está para percorrer um caminho, seja os quilómetros que forem, os desafios que aparecerem, para percorrer um caminho de fé, de esperança, de entreajuda, de solitude, de contemplação de tudo o que vê, de tudo o que vê, de tudo o que cheira, de tudo o que toca, de tudo o que sente. Um peregrino, para mim, é aquele que vibra com o caminho, porque é no caminho que ele encontra a meta e é no caminho que ele encontra a direção do próximo caminho. O lugar sagrado onde ele chega, seja Fátima, Santiago de Compostela ou outro lugar, é para agradecer. Agradecer pela transformadora jornada que teve e para assumir o compromisso em integrar todas as sensações que ele viveu ali, para integrar tudo isso depois no seu dia-a-dia. E é aí que outra transformação ocorre depois da peregrinação. Afinal, como é que eu quero viver? Como é que eu gosto de viver? Qual é o meu jeito? Que hábitos, pessoas, projetos, ambientes me dão a paz de espírito que eu tanto valorizo para poder viver a vida como ela merece? Como é que eu quero organizar a minha vida para poder finalmente usar os meus talentos ao serviço do bem? E por vezes nós até já podemos estar no caminho, isso é certo, mas o caminho, e este caminho que eu fiz, ensinou-me a limar a forma como eu quero percorrer o meu caminho. E eu aqui, como eu vos digo, estou a falar do meu caso, mas que sirva de inspiração para outros, porque todos queremos o mesmo e todos sentimos o mesmo. Podemos estar em fases diferentes da vida e a partir de lugares diferentes, mas no final do dia, malta, o que é que todo e qualquer ser humano, todo e qualquer peregrino deseja? Estar conectado consigo para ouvir o que diz a alma, o que diz a intuição, sem estímulos a atropelar. Quando conseguimos ouvir com atenção, claramente que a mente já esvaziou. Quando conseguimos ouvir com atenção, claramente que já voltamos a lembrar que as respostas para aquilo que procuramos vêm de dentro. Quando conseguimos ouvir com atenção, o pulsar pela vida torna a nascer, volta a nascer e depois vem o entusiasmo, a confiança e de repente, num sítio qualquer, a uma hora qualquer, fruto de uma situação qualquer, vem-nos o tal insight. Um insight poderoso que te dá uma certeza e uma clareza sobre algo que vai mudar a tua vida para melhor. Só temos é de ouvir a intuição. É simples. O que não significa que muitas vezes não exija um compromisso, porque só lá chegas a essa intuição se mudares comportamentos e tiveres a vontade de ouvir. E se tudo isto te parecer muito abstrato, então para através do movimento, apenas com o estímulo da natureza e numa profunda devoção ao amor que queres ter por ti, que é como quem diz, faz uma peregrinação. Desperta o peregrino que há em ti e vais entender o que eu estou a dizer, porque por vezes pode tudo ser tão simples. Eu não posso dizer que aquilo que me motivou a fazer uma peregrinação foi uma necessidade para encontrar respostas para algo específico. Não foi e nem tampouco acho que deva ser essa a semente que nos motive a ter uma experiência como esta. Apenas por uma questão de expectativas. Um dia destes eu li num livro qualquer coisa como isto. Felicidade é igual a realidade sem expectativa. E é verdade. A curiosidade deve ser um dos nossos motores. Sentir um chamamento da alma, uma borboleta, uma pica que veio de dentro para viver uma experiência é por si só o necessário para ir. Depois é estar de coração aberto e ver até onde aquilo nos vai levar. Criar uma expectativa sobre algo que ainda não vivemos pode muitas vezes gerar uma profunda frustração e desviar-nos daquilo que realmente a nossa alma pretende para nós. No meu caso, eu sinto o chamamento da alma e vou. Para mim é o suficiente para eu ir. E depois eu deixo fluir. Porque a cena fixe da vida é também, calma, não queiras saber tudo, namora a incerteza, o desconhecido e um dia mais à frente vais entender tudo. Querer controlar e saber tudo de antemão, para além de ser impossível, nunca nos vai permitir trabalharmos as nossas resistências e medos inconscientes. E o mais incrível é que muitas das vezes, depois de uma determinada experiência que temos, descobrimos coisas sobre nós que em nada, mesmo em nada, têm a ver com aquilo que achávamos
que era o melhor para nós. E eu nem sempre fui assim, eu nem sempre consegui implementar verdadeiramente aquilo que eu estou a dizer agora. Porque eu antigamente, e às vezes ainda sou um bocadinho assim, eu entregava controlando. Pois, eu entregava controlando, estou a perceber, eu queria entregar, mas depois controlava. Mas ao dia de hoje, fruto de tantas vivências e experiências, eu vejo que o giro da vida é mesmo ouvir a intuição para definir a nossa intenção nas coisas, mas depois é entregar. Porque há tanta coisa que eu não sei sobre mim, que só me entregando ao que está reservado para mim é que eu vou descobrir. É aquilo que eu chamo, um salto de fé. E eu acredito tanto e confio tanto nisso, porque eu sinto que há uma vibração à minha volta que me protege. E se eu sinto, ela existe. Porque eu estou mesmo a tentar dar o meu melhor. Eu estou mesmo a tentar enfrentar o que me atormenta e a trabalhar as minhas fragilidades e resistências. E alguém está a ver. Então, se esse alguém está a ver, vai-me ajudar. Quem não vive na sua verdade, quem não vive na bondade e com humildade, dificilmente vai sentir este salto de fé que eu estou a dizer. E ter fé é altamente. E isto não tem nada a ver com religiões, malta. Para mim, tem a ver com o que somos. Peregrinos de fé. Esses são os felizes, mesmo quando tudo está difícil. Então, o que é que eu quero dizer com isto? O que me levou a ir numa peregrinação foi a curiosidade. Curiosa com que uma experiência na natureza, só com o estímulo de andar pela natureza, por entre aldeias, no meio de tantos outros peregrinos de todos os cantos do mundo, durante 7 dias seguidos, com a casa às costas e a pernoitar em albergues, podia provocar em mim. Quem serei eu que já valorizo tempo e espaço para mim na rotina agitada do dia-a-dia? Quem serei eu tendo 7 dias só para mim a fazer única e exclusivamente isto? Acordar para andar. O que é que acontece dentro de nós quando só andamos o dia todo no meio da natureza? Que silêncio é que vamos encontrar? Se me perguntarem agora, que terminei esta peregrinação a Santiago de Compostela, a partir de Valença do Minho, e estamos a falar de 120 km percorridos do caminho central português, que transformações provocou em mim, eu poderia dizer várias, mas algumas eu ainda estou a integrar e a descobrir, até porque só passaram 30 dias depois desta experiência. Eu poderia dizer várias, mas há 2 que estão muito claras em mim e que voltam a despertar a forma como eu gosto de viver. E uma delas, que é uma evidência clara, é esta ideia de esvaziar e contemplar. E eu logo na primeira etapa, eu escolhi fazer 30 km, eu e a Dulce, de Tui a Redondela. Foi a mais longa etapa. A partir daí, todas as etapas rondaram os 20, 25 km diários. Agora imaginem, logo na primeira etapa eu andei, com a casa às costas, 30 km. E o objetivo para mim não era performar, fazer X quilómetros em X tempo e querer chegar à hora Y ao próximo albergue. Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era apenas andar 30 km no ritmo que eu senti que tem que ser. Porque eu não sei o quê e quem vou encontrar no caminho. Eu não sei como vai estar o tempo, eu não sei que aldeias e cafés eu vou encontrar. Então eu permito-me ter uma única meta: fazer a etapa do dia. Andar é simples. Nem precisamos de pensar. É só andar. E estando o dia todo a andar, e eu fiz das 7 da manhã às 5 da tarde 30 km, sem te aperceberes, a fazer sempre isto, um estímulo só, já esvaziaste a mente. Ela começa a ficar sem nada. E etapa a etapa, ela habitua-se mesmo a ficar sem nada. Então deixa estar sem nada. O objetivo não é querer preenchê-la. E a peregrinação para mim é isso, é deixar a mente ficar vazia. Os pensamentos até podem entrar. Nós até podemos olhar para eles se quisermos, enquanto estamos a andar. Mas depois, é vê-los entrar e deixa ir. E foi este esvaziamento da mente na natureza, a sentir a chuva, o vento, o sol e tudo o que o caminho dá, que abriu espaço só para aquilo que estava a acontecer no momento. E quando tu ficas só no momento, tu começas a contemplar. E contemplar é ficar presente em tudo o que está a acontecer. E eu vou dar-vos alguns exemplos. Há vários, mas pronto, assim que eu
que eu me estou a lembrar e que quero partilhar agora. Eu lembro-me de fazer uma etapa sozinha. Chovia e a Dulce, que veio comigo, estava com um ritmo diferente do meu, estava com um ritmo mais acelerado. E eu fui ficando para trás. Então foram 2 horas a levar com chuva, a ouvir a respiração e os passos de quem caminha com sapatilhas em estradinhas de bosque, estão a ver? Aquele barulho. Eu andei ali naquilo horas e horas e de repente aparece-me um campo de abóboras, daquelas gigantes bem amarelas, a abóbora ao caído. E eu fiquei ali, a olhar para aquilo, que é um dos meus legumes favoritos, a pensar nas sopas e snacks que eu faço com aquelas abóboras, a pensar que realmente agora é o tempo delas e a pensar que nunca tinha apreciado verdadeiramente como é que nascem e crescem um dos alimentos que mais nutre a minha alma e que mais me acalma nos dias em que eu ando mais deprimida e ansiosa. É a abóbora ao caído, malta. Quando eu faço as minhas sopas de abóbora ao caído, quando estou mais acelerada, aquilo é aquele doce que nutre. Ou quando eu, através da água com a abóbora ao caído, faço às vezes um caldo de legumes doces com o sumo da abóbora, da cebola e da cenoura. É aquilo que me acalma. Tipo, a abóbora tira-me ansiedades. Pronto, e então isto para dizer que eu apreciei com toda a atenção essa abóbora que tão bem me faz e via ali a crescer. Pronto, e muitas das vezes no dia-a-dia só a vejo no supermercado, estão a ver? Então fiquei a pensar naquilo. Se vocês estiverem a ouvir este podcast bué acelerado, se calhar não vão entender, mas se estiverem assim em estado de presença, vão perceber esta minha divagação. Depois outra coisa é que eu apreciava com toda a atenção a mudança de estação. O verão do outono, verão para outono. E eu vi ali tantas semelhanças entre a ciclicidade da natureza e nós seres humanos, nós que somos parte integrante dela e quantas vezes somos resistentes às mudanças e a novos ciclos da nossa vida, não é? Tipo, a natureza é cíclica, nós também temos que ser cíclicos e olhar para a mudança como a maior certeza que temos da nossa vida. Pronto, foi assim outro insight que eu tive. Vi como toda a imperfeição da natureza a torna perfeita. E depois também me lembrei de nós. Nós que queremos viver de uma forma quase perfeita e que isso, para além de não existir, provoca um esforço e uma frustração gigante em nós. Nós somos perfeitos precisamente por respeitarmos a nossa autenticidade e como estamos desenhados para ser. E depois, estes insights estavam a preencher tanto a minha alma que depois também percebes que com coisas simples tu atinges sensações de plenitude. Eu tive 2 conversas de alma com um australiano e um croata que se cruzaram no meu caminho e eu estava tão dentro daquele momento com eles que eu acho que não vi mais nada à minha volta e eles ali disseram tanta coisa boa que só hoje, por exemplo, é que eu estou a juntar as peças. E a peregrinação tem isto, é tipo os insights que ela te dá que só percebes quando depois estás no dia-a-dia da vida. Depois, os momentos em que parei nos cafés das aldeias, que tão bem acolhem os peregrinos, os momentos em que eu comi tortilhas e pão com ovo, foram das refeições mais prazerosas da minha vida. Comi com presença, com satisfação, sem pressa. Já para não falar dos momentos em que parava num sítio algures pelo caminho para comer uma barrinha, um ovo cozido ou um enlatado de arroz com ervilhas. Eu demorava imenso tempo a comer, tal não era o prazer que eu estava a ter só com aquele estímulo de estar a comer. E olha, ali eu percebi o papel da mastigação e de comer em estado de presença. E percebi claramente que nos últimos meses eu andava a engolir a comida nos 40 minutos livres entre o final e o início das minhas reuniões. O que eu quero dizer com isto é que a vida é incrível quando tu consegues valorizar e estar presente em tudo o que tu fazes no momento. Porque a vida está cheia de sinais com as respostas que queremos. E o caminho fez-me querer estar cada vez mais presente e menos distraída no meu dia-a-dia. E é isso que eu trago agora para mim, ainda com mais intenção. E em segundo lugar, outra evidência clara para mim foi o desapegar e viver simples. E aqui eu digo isto, a forma como cada um faz o caminho é a forma certa para cada um. Uns vão de bike, outros podem ir a cavalo ou andar,
Uns podem ficar em hotéis ou hostels e ter transporte, mochilas, e outros podem simplesmente levar tudo consigo e ficar em albergues. Qualquer experiência é especial e válida quando a intenção é despertarmos o nosso melhor. Eu queria levar tudo comigo. Queria ser eu a transportar as minhas coisas, para também trabalhar a minha capacidade de desapego e focar-me no essencial. Eu quis ficar em albergues porque, na verdade, eu só queria uma cama para descansar e também porque queria sentir-me como parte integrante de um todo. Observar e sentir que somos todos iguais, temos as mesmas motivações e fragilidades, e nos albergues tu também desenvolves a tua tolerância, desenvolves o teu altruísmo e o respeito para com os outros. Eu tive noites que pouco dormi com o ressonar da malta, mas também tive momentos em que me deram a mão quando eu me esqueci de algo. Quando carregas uma mochila, tu entendes que, com muito pouco, tens o que precisas. Entendes que só o essencial importa. E isto descomplica tanta coisa. Isto coloca tanta coisa em perspectiva, não é? Por isso, para mim, desapego e viver simples é o grande convite de uma peregrinação. O apóstolo Santiago, independentemente da devoção de cada um, é, por tudo isto que eu acabei de partilhar, o meu ponto de luz. E há muita gente a fazer uma peregrinação e a saber pouco sobre Santiago. Mas também vos digo que por vezes isso também não tem mal, porque nós descobrimos o apóstolo no caminho sem nos apercebermos. Porque no caminho nós resgatamos a força que nos faz mover, a missão que queremos abraçar. Quando percebemos tudo aquilo que Santiago Maior fez para divulgar a mensagem de Jesus, entendemos bem o seu sentido de missão. E é nessas alturas que eu penso, e não será esse drive que ele tem, esse sentido de missão, que eu também quero alimentar em mim e viver na minha vida? É por isto, e muito mais, que eu digo que Santiago é o exemplo de um peregrino. Bem sei que quero voltar a fazer uma peregrinação, por todos estes insights e aprendizagens de alma que o caminho me deu. Mas como eu disse no início do meu desabafo, eu não crio expectativas com próximas experiências, porque amanhã eu já não sou igual àquilo que eu sou hoje. Portanto, nas próximas peregrinações que eu for, eu fico só com a intenção de ir para criar espaço. E depois fico atento aos sinais, através dos momentos que eu quero viver em estado de presença no caminho que eu fizer. E é aí, nesse caminho, que eu vejo como é que está a rota da minha vida. Porque foi isso que eu vivi nesta peregrinação. Por estar em estado de presença, eu consegui perceber, estou bem, não estou bem, está tudo alinhado ou não está, e não tem a ver com eu já ter respostas para aquilo que eu quero fazer a seguir, não, tem a ver com como é que eu me estou a sentir neste momento. E se eu me estiver a sentir bem, mesmo que não saiba as respostas para o que vem aí, se eu estiver bem, significa que eu estou alinhada na minha missão. Ai, malta! Sabem que cada caminho que façamos nos ajude a trazer cada vez mais presença para a vida do nosso dia-a-dia. E por isso vos digo, a todos aqueles que já o fizeram, a todos aqueles que querem fazer, a todos aqueles que nem sequer pensaram em fazer os caminhos de Santiago, mas que agora de repente ouviram e ficaram com um alto insight para ir, aquilo que eu vos digo é, malta, bom caminho.